Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Giro On, o seu resumo diário de notícias. A partir de agora, nós vamos repercutir, debater e trazer para você os principais assuntos desta quarta-feira. Uma quarta-feira fria, chuvosa em Artur Nogueira e também em toda a nossa região. Estamos nos aproximando de mais uma eleição. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher os seus representantes para os próximos 4 anos. E o Portal On segue com uma série de entrevistas, recebendo lideranças políticas, recebendo candidatos a deputados aqui nas nossas bancadas, em todos os nossos programas, e não é diferente hoje. Daqui a pouco nós vamos apresentar aí o nosso convidado, que também vai trazer aí a sua percepção e fazer a sua análise do processo eleitoral até aqui. Mas antes, já quero convidar você para curtir, compartilhar e comentar o nosso programa, que está só começando, tá certo? Então nós vamos apresentar aí, deixa eu dar boa tarde para Paula, para minha colega de bancada. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Wagner Luan. Boa tarde para você que acompanha mais um Giro On. Muito obrigada pela sua companhia. É um prazer estar aqui nessa bancada junto com Wagner Luan. Hoje, na presença especial do Tenente Marcelo, uma liderança política aqui da cidade de Artur Nogueira. E a gente vai bater um papo muito legal aqui nas vésperas de eleições gerais aí. Exatamente. As famosas eleições municipais costumam ser mais acaloradas, pois são mais próximas, né? Mas as eleições gerais também tem aí agora, ainda mais polarizado do jeito que está. E estamos aí nas vésperas. Domingo já é dia de eleição, Wagner. Exatamente. Boa tarde, Tenente Marcelo. Seja muito bem-vindo à bancada do Portal On. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Wagner. Quero dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês e parabenizar, como sempre eu falo, pelo trabalho que o Portal faz em nosso município e na nossa região. O trabalho social que vocês fazem é muito importante. Obrigada, Tenente. Muito bom. Vereador, o senhor é uma liderança política e vamos começar a bater o nosso papo aqui falando sobre essa polarização que virou as eleições a nível federal. Muita gente fala fala-se muito dessa polarização agora, mas é uma polarização que já vem de muitos anos, né? Era PT e PSDB, foi durante muitos anos, e desde a última eleição em 2018, nós temos o presidente Jair Bolsonaro, que também agora faz essa polarização com o PT. Em 2018 foi Bolsonaro e Haddad, e agora nós temos essa polarização do presidente Bolsonaro com o candidato Lula. Para a gente começar, qual que é a sua análise até aqui desse período eleitoral, faltando poucos dias para os brasileiros irem às urnas? Eu tenho uma percepção como observador de muitos anos e muitas eleições. Eu trabalhei em muitas eleições. Como vocês disseram, as eleições regionais elas são sempre mais acaloradas e normalmente as eleições majoritárias, que a gente fala, elas são um pouco mais tranquilas para a nossa cidade. Ocorre que nos últimos 30 anos, 20 e poucos anos, houve lá, depois do governo militar, né, quando Figueiredo teve as diretas já, e aí o presidente abriu para que tivesse eleições diretas. Depois disso vieram presidentes, foi mudada a Constituição, houve uma abertura para aquelas pessoas que estavam exilados, afastados do país por causa da Revolução de 1964, e essas pessoas acabaram assumindo o poder. E essas pessoas protagonizam hoje, são exatamente aquelas pessoas que foram afastadas do país por algum motivo, né? Inclusive alguns terroristas, tem histórico da Dilma Rousseff, por exemplo, tem histórico de invadir quartéis, de assaltar bancos e tudo mais, e esse grupo o que está no poder nos últimos anos. Fernando Henrique foi exilado, então Fernando Henrique foi presidente, José Sarney, Itamar. Todos esses grupos de pessoas eram jovens na época da Revolução e eles cresceram, expandiram e se tornaram lideranças políticas. Então, nos últimos anos, desde 1988, que houve a nova Constituição, houve essa abertura, e aí nós tivemos vários candidatos mais para o centro, mais em direção à esquerda. Nós não tínhamos nenhum candidato totalmente da direita, né? E no último, o Jair Bolsonaro trabalhou como deputado, vereador e tudo mais durante 28 anos. É um político de carreira, 28 anos, sempre com dificuldade no seu trabalho, porque ele sempre foi muito conservador.
E o que aconteceu? O nosso país, e a América Latina em geral, ele tendeu muito para o lado da esquerda, assim como a França, lá com Macron e outros países que nós sabemos que o regime comunista é muito forte. Inclusive nós vemos aí, como cristão que sou, uma preocupação porque igrejas estão sendo fechadas, e na França mesmo, na Europa, igrejas hoje são shoppings, são lojas, né? Deixam de existir. Eu tenho um sobrinho que mora na Espanha, e quando se fala em Deus lá, ele fala, tio, Deus não existe, porque essa cultura nossa aqui, de América, lá na Europa já não existe mais. Jair Bolsonaro veio justamente para resgatar isso que o Brasil foi perdendo ao longo dos anos, né? Então esse desejo de vestir a camisa verde e amarela, de carregar uma bandeira, foi alcançado através de Jair Bolsonaro. E aí houve uma falha dos partidos de esquerda, e isso mesmo eles falam. O que ocorreu? Eles abandonaram a nossa bandeira e passaram a carregar uma bandeira vermelha. Então a polarização surgiu deles. Se eles fizessem as manifestações deles e carregassem a bandeira do Brasil, mostrassem que são nacionalistas, patriotas, isso não teria ocorrido. Então o Jair Bolsonaro ocupou um espaço que a esquerda deixou. Ele surgiu como uma liderança porque o outro lado abandonou isso. Então em 2018, Jair Bolsonaro se candidatou a presidente pelo PSL e todas as pesquisas eleitorais da época diziam que ele não prosperaria. As pesquisas diziam, inclusive, que em segundo turno, se ele competisse com a Marina, ele perdia. Se ele competisse com o Haddad, ele perdia. Se ele competisse com o Alckmin, ele perdia. Se ele competisse com o Daciolo, ele perderia. E até com o Padre Quevedo, se tivesse candidatando, ele perderia. E não foi uma realidade. Entendeu? Por quê? Porque a população brasileira cansou do que estava sendo feito em nosso país. Os desvios que foram feitos na Petrobras, Eletrobras, Correios e tudo mais, fundos de pensão, acabaram fazendo com que o brasileiro começasse a enxergar diferente a política. E hoje nós temos, além dessa polarização, nós temos uma intervenção do STF. Né? Antigamente nós sabíamos o nome de todos os jogadores da seleção brasileira. Hoje nós sabemos os nomes dos ministros do STF. E todos nós sabemos que quando um juiz de futebol aparece mais que o jogador, alguma coisa está errada. E no STF não é diferente. Hoje o STF quer protagonizar, ele quer ser mais do que o legislativo e mais do que o executivo. E a Constituição Federal fala totalmente diferente, que os poderes são independentes, cada um tem a sua função, e eles estão ingerindo no executivo. Voltando um pouquinho aqui para as eleições gerais, Tenente Marcelo acredita no segundo turno? Eu não acredito em segundo turno. Eu acredito que pode haver uma fraude, por quê? Porque existe lei que determina, foi votado no Congresso, que deveria ter a conferência dos votos através da impressão. E o Tribunal Superior Eleitoral disse que não podia, porque ia ter muito gasto, ia ficar caro as urnas. Então, já foi comprovado, através de estudos, que as urnas são fraudáveis. Elas não são totalmente seguras. E se fosse seguro, vocês podem ter certeza que os países de primeiro mundo estariam usando. Se os Estados Unidos não usa, se a Rússia não usa, a China não usa, Canadá, alguma coisa está errada. Né? Porque o Brasil que tem fraude de tudo quanto é jeito, fraude em caixa eletrônica, fraude em celular, fraude sei lá, toda hora tem um hacker entrando e fazendo alguma coisa. Só a urna eletrônica no Brasil que é segura. As outras coisas todas têm fraude. Então eu desconfio das urnas, eu não confio nelas, e acho que se não houver fraude, Jair Bolsonaro será eleito em primeiro turno. Wagner. Tenente, pegando o gancho nisso que o senhor está falando, as pesquisas hoje indicam uma vantagem do ex-presidente Lula, mas um crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor analisa esses números das pesquisas, já que o senhor acredita em uma eleição, em uma vitória em primeiro turno já do presidente Bolsonaro? Se nós formos, como eu falei, as urnas eletrônicas elas são novidades no Brasil. Mas os institutos de pesquisa já trabalham há muitos anos. O principal instituto de pesquisa é o Datafolha, hoje é o mais conhecido, nós temos outros. E o grupo Datafolha pertence ao Grupo Globo. A Rede Globo é inimiga do Bolsonaro, como todos nós sabemos. Na última eleição, as pesquisas até o final, elas diziam que o Haddad estava na frente. E no final, na eleição, foi provado que ele estava ao contrário. Então eu acredito que não seja diferente dessa vez.
Por exemplo, quem você conhece que já foi entrevistado no Datafolha? Eu não conheço, nunca vi ninguém. Né? Aonde são feitas as entrevistas? Na porta do sindicato? As redes sociais mostram totalmente ao contrário. As manifestações políticas, no dia 7 de setembro, e todas as outras que foram feitas, mostram totalmente ao contrário. A população brasileira apoia o presidente Bolsonaro. Só que a imprensa, não toda, uma parte da imprensa, e o tribunal hoje, claramente, né, Alexandre de Moraes, claramente tem um lado que ele escolheu. Ontem, Joaquim Barbosa declarou voto abertamente ao Lula. Ele foi presidente do Superior Tribunal Eleitoral e do STF e do TSE. Ele foi presidente. Abertamente ele declarou. Alckmin, que na última eleição foi contra Lula, disse que o Lula é o cara mais santo do mundo e ainda gritou Lula, Lula! Fez uma graça ainda. Né? Eu não sei o que está acontecendo, mas tudo está direcionado para que aconteça alguma coisa nesse país. E aí nós sentimos o medo de que ocorra algo mais grave. Tenente, pegando o gancho nisso que o senhor está falando, caso os resultados das urnas aponte uma vitória do ex-presidente Lula, seja em primeiro turno ou seja em segundo turno, na sua análise, o que pode vir a acontecer? Ou o senhor acredita que o presidente Bolsonaro não aceitaria, talvez, esses resultados? Qual que é a sua análise caso o presidente Bolsonaro não seja reeleito? Como eu falei, as manifestações públicas que têm ocorrido no país demonstram que o povo está descontente com tudo que vem acontecendo. Com a ingerência do STF, com o Lula era para estar preso, ele é um ladrão comprovado, ele não foi inocentado. Simplesmente disseram que o fórum que o julgou era um fórum errado, teria que julgar em outro lugar. Incompetente, foi para outro lugar. Mas ele não foi inocentado. Tanto que a Receita Federal cobrou os 18 milhões de dívida dele, que ele tem, né, por uso indevido lá do Instituto Lula. Né? Uhum. Então é o seguinte, nós temos hoje um país em pleno crescimento, enquanto a Europa está em queda, todos os preços, eu tenho pessoas que estão indo para os Estados Unidos e passeando, amigos meus, e eles falam, Marcelo, os preços aqui estão absurdos, aumentou tudo, entendeu? Temos uma guerra em andamento, a guerra na Ucrânia, nós temos problema de abastecimento, porque a Ucrânia, a Rússia fornece fertilizantes e tudo mais para a agricultura em geral, e não está chegando. O Brasil é um celeiro hoje. Então o Lula falou que o agronegócio, não sei o que, fala mal do agronegócio, mas o que carrega o nosso país é o agronegócio, né? E com isso que está sendo feito, a população está mostrando o que ela quer. Em 1964, a população saiu na rua e pediu que fosse destituído o governo e fosse fechado o Congresso. Dessa vez eu não vejo nada de diferente do que está acontecendo. Caminhoneiros estão aí, revoltados com o aumento de combustível, os desvios que ocorrem, todos os problemas, e a população em geral está. Dia 7 de setembro eu fui para a Avenida Paulista e lá eu encontrei crianças, encontrei idosos, encontrei cadeirantes, encontrei até cachorros. Estavam lá participando da manifestação e mostrando para o Brasil e para o mundo o que o brasileiro quer hoje. O brasileiro não quer um regime comunista, como está acontecendo na Argentina, Colômbia, Bolívia, Nicarágua e tudo mais. Os países da América Latina estão afundando por causa do regime comunista. E o PT representa o comunismo e é isso que nós não queremos no nosso país. Muito bem. Vamos falar das eleições estaduais agora, Paula? Um pouquinho mais para perto dos municípios, Tenente. Fala um pouquinho pra gente do que você está visualizando. Aí nós temos a eleição polarizada a âmbito federal. Sim. E a estadual nós temos 3 nomes aí, né? Sim, querendo ou não tem como fugir desses 3 nomes. Haddad, Tarcísio, Rodrigo Garcia. Qual que é a opinião do Tenente? O Haddad representa a esquerda, assim como o Lula. Foi candidato a presidente da República, né? Não foi um bom prefeito em São Paulo, né? Não foi um bom prefeito. Cometeu muitas falhas. Mas hoje ele está despontando nas pesquisas como o líder, com 31% nas pesquisas são feitas, aquelas pesquisas que nem a gente não sabe quem que são os entrevistados, mas tem lá uma pesquisa que diz que ele está com 31%. Tarcísio hoje está com 21% dos votos e Rodrigo Garcia está com 20% dos votos. Ocorre o seguinte, o PSDB já está no governo de São Paulo há muitos e muitos anos. Já está há mais de 20, 25 anos no governo. Eu, quando entrei na Polícia Militar, um soldado ganhava 10 salários mínimos. Era o salário de um soldado. Hoje um soldado da polícia inicia ganhando
3, no máximo 4 salários mínimos, 3 salários mínimos. Então, o governo do Estado veio destruindo o funcionalismo público durante muitos anos. Sucateou a Polícia Civil, a Polícia Militar, os professores sofrem na mão do PSDB, o pessoal da enfermagem, os médicos, todos são descontentes. Então, eles tentam sempre se perpetuar no poder. O PSDB se perpetua no poder, são sempre os mesmos, só vai trocando. Troca uma hora outra hora é o Alckmin, era Mário Covas, vai trocando e tal. Aí entrou o Dória, e hoje o Rodrigo Garcia, que é o espelho do Dória, né? Só vai trocando os nomes, mas o partido é o mesmo. Então eles estiveram envolvidos em vários problemas, máfia da merenda, máfia do metrô, máfia do não sei o quê, e metrô e tudo mais. Foi muitas coisas que o PSDB fez de errado. Então eu hoje acho que deve estar na hora, ao meu ver, de haver mudanças no nosso Estado. Nós temos o Estado mais rico, desculpa, estou olhando um pouco para você, nós temos o Estado mais rico da federação e não é possível que ele seja tão mal administrado, né? Não adianta só chegar na época da eleição, o cara passa 4 anos, na época da eleição ele sai distribuindo dinheiro e obras e recapeia aqui e dá dinheiro ali e conquista as pessoas com o dinheiro. O dinheiro é público, o dinheiro não é dele, né? Ele tem que administrar o dinheiro público. Tarcísio demonstrou ser um excelente administrador e ele é engenheiro formado por Instituto de... a faculdade lá do Exército, muito bom, com as notas perfeitas, né? Inclusive uma repórter da CNN ficou admirada com o currículo do Tarcísio, da competência que ele tem para administrar. Então o Tarcísio hoje, ao meu ver, é o candidato mais competente para assumir o governo do Estado de São Paulo. Tenente, pegando um gancho nisso que o senhor está falando, a gente vê um movimento das prefeituras e dos prefeitos, um movimento muito grande em favor do candidato Rodrigo Garcia. A gente vê prefeitos usando redes sociais, prefeitos, vices, vereadores, servidores públicos. Como que o senhor vê toda essa marcha de prefeitos em prol do candidato Rodrigo Garcia? E caso o Rodrigo Garcia não seja eleito ou não vá nem para um possível segundo turno, como que o senhor acha que o Haddad ou o Tarcísio vencendo vai lidar com essa situação? Eu vejo o seguinte, como o PSDB está no governo há muitos anos, ele consegue trazer as prefeituras junto para eles. Como? Através de obras, através de incentivos e o trabalho do governo, da máquina. Ele usa a máquina do governo para se manter no poder. Isso é ponto pacífico. Muitos prefeitos, como a nossa cidade de Arthur Nogueira, o Lucas pegou a cidade quebrada, né? O prefeito anterior deixou uma dívida grande, né? E a cidade com muitos problemas. E nós temos lá no Palácio, lá em São Paulo, trabalhando o João Carlos, que é assessor lá, e o João Carlos tem os contatos lá e acabam trazendo bastante benefícios para Arthur Nogueira, né? Então as prefeituras, em geral, elas se tornam reféns do governo do Estado. Ou você me apoia, ou eu paro de te ajudar. Mas não seria uma gratidão, talvez? Ou o senhor usaria a palavra refém mesmo? Eu usaria refém. Por que refém? Porque não tem ideologia. Você vai votar em alguém, apoiar alguém sem ideologia nenhuma. Só vou votar porque o cara me deu dinheiro. Eu voto por ideologia. Os candidatos que eu estou apoiando, porque eu acredito neles, certo? E eles têm uma mesma linha de pensamento que eu. E não porque eles me deram dinheiro ou por qualquer outro motivo. Então a cidade de Arthur Nogueira e outras cidades menores dependem do governo do Estado financeiramente. Consequentemente, são cobrados para que apoiem o governo do Estado. Candidato. Isso aí é um toma lá da cá, não tem ninguém bonzinho nessa história. O tenente acredita na teoria de desvincular a pessoa do partido? Nas cidades pequenas a gente consegue. Na cidade grande, em Brasília, é mais complicado. As pessoas então você aplicaria o Rodrigo Garcia se desvincular do Dória? Mas ele foi. Se você pegar o histórico dele, ele é um político de carreira. Sim. Ele é junto com o Dória o tempo todo. Aquele negócio de fica em casa, não sei o quê, ele era o vice. Entendeu? Então, eu não consigo desvincular ele do Dória. Para mim é Rodrigo Dória. Você acha que essa vinculação dele... porque assim, o ex-governador João Dória, ele tem uma rejeição muito grande. Por N questões. Mas o senhor acredita que pelo Rodrigo estar vice dele na época de toda essa situação,
o eleitor colou no Rodrigo um sucessor do Dória? Ele não consegue desvincular, por isso que ele não consegue avançar nas pesquisas? Enxergo o Rodrigo hoje, eu não conheço pessoalmente, eu tive contato com ele uma vez só, assim, à distância, não conversei com ele, mas ele estava com o Dória o tempo todo. E para desvincular fica meio complicado, né? Então esse negócio de fica em casa, fecha aí. Quantas famílias foram prejudicadas? Quantos comércios foram fechados? Quantas pessoas foram presas porque estavam caminhando na praia? Quanta coisa absurda foi feita no período da pandemia, né? Em nome de uma proteção às pessoas, houve muito abuso, né? Então a população, as pessoas hoje, elas enxergam, elas não assistem mais só a Rede Globo. Hoje em dia nós temos as redes sociais que mostram em tempo real tudo o que acontece. Então por isso, ao meu ver, que ele dificilmente consegue desvincular a imagem dele do Dória. Muito bem. Tenente, estamos já caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo. Aproveitando a sua presença aqui, o senhor é uma importante liderança aqui na nossa cidade. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que vão nos assistir posteriormente, sobre a importância de se comparecer nas urnas no próximo domingo. Quando eu era jovem, eu pensava como jovem, né? E aí você vai ficando adulto, você casa, tem filhos, e você começa a se preocupar com a sua família, com seus amigos, com as pessoas, até com seus vizinhos, as pessoas que o cercam. A mensagem que eu deixo à população é que vocês exerçam o direito constitucional de votar. Vocês não devem ficar em cima do muro em momento algum. Esse momento é um momento importantíssimo para o país, é um momento de decisão do futuro do nosso país. O que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos, depende dessa eleição do dia 2 de outubro. Então tem pessoas que às vezes falam, não, eu vou me abster, eu vou ficar em cima do muro, eu vou votar em branco e tal. Você está cometendo um grande erro, né? Porque depois, se o país nosso se tornar uma Venezuela, o pessoal ter que comer cachorro, você não vê cachorro na rua mais na Venezuela. Nós não queremos isso para o nosso país. Nós queremos um país livre, democrático, onde as pessoas têm o direito de falar, de interagir. As redes sociais hoje têm censura. Nós não queremos que nosso país esteja censura. Nós queremos que as pessoas tenham liberdade para trabalhar, para falar, para agir, e não um cidadão de capa preta diga para você o que você tem que fazer. E uma coisa importante, nessa eleição, o voto do idoso nessa eleição é muito importante, porque vocês idosos conheceram a época lá de 64 para cá, vocês viveram o regime. E vocês sabem muito bem que não é bem daquele jeito que a Rede Globo mostra. Regime militar você tinha liberdade também para trabalhar, certo? Meu pai trabalhou, meu avô trabalhou, minha família, ninguém foi preso, a não ser aqueles que eram anarquistas. Então o voto do idoso nessa eleição é muito importante. Então eu convido os idosos que votem no dia 2, não se abstenham. Porque vocês podem ter certeza que nas universidades eles estão doutrinando nossos jovens e os jovens votam na esquerda hoje no nosso país. Essa é a minha mensagem. Tenente, obrigado pela sua participação aqui. O Tenente Marcelo, que é vereador em Artur Nogueira e uma importante liderança política aqui na nossa cidade. Paula, antes da gente encerrar, só vamos falar rapidamente sobre uma mega operação. O Tenente Marcelo estava... O senhor foi policial durante... Eu trabalhei durante 30 anos na segurança pública, fui comandante de Artur Nogueira 17 anos e meio. Aproveitando a presença dele aqui, Paula, vamos falar rapidamente sobre uma mega operação que a Polícia Civil realizou hoje em Cosmópolis. Vamos ter imagens aí, eu acho, dessa mega... Olha só. Muita coisa. Hoje pela manhã a gente já acordou com a notícia dessa mega operação da Polícia Civil. A DIG de Americana participou com muitas viaturas ali na cidade de Cosmópolis, onde, obviamente, há vários pontos críticos relacionados ao tráfico de drogas. Não é de hoje, não é uma novidade, mas a Polícia Civil deflagrou essa operação após um carro ser incendiado em frente à delegacia. Nessa operação, a pessoa que incendiou o veículo propositalmente foi detida, outras 3 pessoas foram detidas, uma dessas 4 pessoas detidas, inclusive um que botou fogo no carro, e o outro é uma pessoa que estava de saidinha, Wagner, não tinha voltado desde o dia 19 de setembro, foi preso no tráfico novamente. Tá enrolado com a justiça. Tá, né? Aí sai de saidinha, não volta, né? O Joe passou agora pra gente por um vídeo de um carro-cofre. Vocês vão acompanhar aí, onde a Polícia Civil vai retirando celulares, drogas e daqui a pouco... Seria onde fica o som, é isso?
Exatamente. Possivelmente o som do carro. A hora que eles tiraram o som do carro, esse aqui é o chamado carro-cofre do tráfico de drogas. E aí ele vai tirando drogas, celulares, objetos, produtos de furto, e ele vai tirar uma 9mm daqui a pouquinho. Parece um poço sem fundo, né, Tenente? Vai tirando e vai tirando. Nós temos aí os veículos, até em motos, nós encontramos armas em motos, no painel. Ali é o console do carro, né? Ele arrancou o console e fez ali um cofre lá dentro. E eu gostaria de destacar o trabalho importante da Polícia Civil e da inteligência da Polícia Civil. Né? Porque a polícia tem que trabalhar com inteligência, realmente. E com certeza eles chegaram a isso aí através do serviço de inteligência deles. Tenente, aproveitando a sua presença aqui, o senhor é da área de segurança. Como que a polícia desconfia? Suponhamos que o som do carro estivesse ali. Como que a polícia desconfia que talvez ali atrás teria um fundo falso? Talvez o jeito que o som está... Olha só. 9mm. É? Arma bonita, inclusive. Normalmente, Wagner, as pessoas que trabalham no tráfico de drogas, elas já são conhecidas da polícia, né? E aí a polícia, quando tem os mandatos de busca, eles vão já em cima determinados, sabendo aonde eles vão atuar. Então não é por acaso que você pega uma ocorrência dessa de tráfico de drogas. É através de informações, através a gente vê em filmes lá, CSI, vê Criminal Minds e outros filmes lá, é o trabalho de inteligência realmente para chegar a isso daí. Acredito que também tem... Tudo colabora, né, Tenente? É denúncia da população, Sim. Também tem o canil, farejador, que também pode colaborar muito para as investigações. A própria pessoa sabe que perdeu quando chega 4 viaturas na casa dela e já entrega o jogo também. Já fica nervoso, né? Eu Aí você já percebe. que existem várias circunstâncias aí que podem colaborar. Corporal, e lógico, né? Todo o trabalho de investigação, escuta policial todo o trajeto que a Polícia Civil faz até chegar nos criminosos. Esse é o carro, né? Exatamente. Aqui é a frente da delegacia, não é isso? Essa é a fachada da delegacia da cidade de Cosmópolis. Em frente à delegacia, Tenente. Esse foi um carro que foi apreendido com drogas dentro 4 dias antes. Daqui a pouquinho a gente vai ver o momento exato que uma pessoa se aproxima e incendeia o veículo de forma completa aí na frente da delegacia. Quiser adiantar um pouquinho, Jonatas, a imagem? Só pra gente ver. Olha lá, ele chega. Ele já tá aqui na lateral. Vou pedir pro Joe voltar só um pouquinho, desculpa, Joe. Que é o momento que ele chega ali. Lembrando que esse pedacinho aqui, que vocês estão vendo do lado de cima do carro, parece o cinturão verde aqui da cidade de Artur Seria uma Nogueira. praça ali, no caso. Exatamente. É uma área verde. E com dificuldade de iluminação. Mas aí as câmeras conseguiram flagrar ele vindo ali de cima, tá vendo? No momento que ele se aproxima do veículo e ele joga uma grande quantidade de líquido inflamável. E quando ele risca o fósforo ou joga o isqueiro, a gente não sabe exatamente o que ele usou. O carro estava aberto? O carro estava aberto. O carro estava apreendido. O carro estava apreendido sobre o poder do teve poder. Uma grande explosão, inclusive. O cara ele provavelmente se machucou. Alguém errou nesse processo aí. Era pra dar no pátio, né? Olha lá. Ó. Vocês vão ver agora que ele depois dele jogar bastante produto inflamável e ele risca o fósforo, olha lá. Provavelmente ele se machucou, porque tem uma explosão ali, Wagner. Ó. Ah, ele deve ter se machucado, ele acabou porque explodiu ali, né? Com certeza. Mas foi exatamente essa ocorrência 2 da manhã, que deflagrou toda a operação da DIG e a casa caiu pra muita gente através desse daí, viu? Muito bom. Tenente, eu quero agradecer a sua presença hoje, que deu muito certo, senhor, nos ajudar nessa grande... Olha, se o Tenente tiver tempo, nós vamos convidar sempre o Tenente aqui para ser nosso comentarista aqui de segurança, nos ajudar aí a elucidar esses casos. Mas, seria um prazer. Obrigada, viu, Tenente, pela presença hoje. Agradeço o convite de vocês e eu me coloco sempre à disposição aí. E espero que as eleições sejam tranquilas e que nós tenhamos um futuro melhor para nossas famílias aí. Obrigado. Paula, Muito obrigado. Obrigada. Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui no Giro On. Muito obrigada ao Tenente Marcelo, muito obrigada ao John da técnica, muito obrigada a você que acompanha o Giro On, interage, acompanha toda a nossa programação aqui. Nós estamos no sistema de plantão 24 horas em todos os nossos portais. Wagner, Luan. É isso aí. Obrigado, gente, você que esteve conosco. Para você, uma ótima quarta-feira. E a gente encerra com imagens. Temos imagens da chuva desta quarta-feira chuvosa em Artur Nogueira. E a gente encerra com imagens da nossa câmera externa, colocada aí na Avenida 15 de Novembro,
Olha só, já tem até um caminhão ali da Amistel, já tem preparando ali o sextou. Gente, até amanhã às 5 da tarde. Ou sextou ou a comemoração, né? Pra segunda-feira. Certo.